Jeová é o único Deus verdadeiro, o soberano do universo. Espíritos perversos e até alguns humanos têm tentado se passar por deuses, enganando as pessoas. Alguns acreditam em deuses que não existem. Os que confiam em deuses falsos, sem dúvida, ficarão desapontados. Os deuses falsos são incapazes de abençoar ou proteger seus adoradores. O Salmo 96:5 diz: "Todos os deuses dos povos são deuses que nada valem." Em contraste com isso, o único Deus verdadeiro, Jeová, cuida com amor de seus servos leais e nunca os abandonará. Nos tempos bíblicos, alguns entre o povo de Jeová enganavam a si mesmos, achando que podiam adorar deuses falsos sem perder o favor de Jeová. Por exemplo, nos dias de Elias, o rei Acabe se casou com Jezabel e se juntou a ela na adoração a Baal. Muitos israelitas seguiram o mau exemplo do rei Acabe. Eles afirmavam servir a Jeová, mas ao mesmo tempo adoravam o deus falso Baal. A leitura bíblica dramatizada a seguir vai nos levar para a época do profeta Elias, no 10º século antes da Era Comum. Vamos ver como Jeová provou ser o único Deus verdadeiro. Também vamos ver como podemos evitar confiar em deuses falsos hoje. À medida que analisamos o que aconteceu na época de Elias, tente descobrir as respostas às seguintes perguntas. Primeira, por que é tolice dar nossa devoção a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jeová? Segunda, o que poderia interferir em nossa devoção exclusiva a Jeová? Terceira, o que esse relato ensina sobre Jeová a cada um de nós? Enquanto você ouve a gravação, imagine como eram as pessoas mencionadas neste relato, como, por exemplo, o covarde e hipócrita rei Acabe, a maldosa e dominadora rainha Jezabel e o humilde e leal profeta Elias. Visualize a terra de Israel, com seus vales, desfiladeiros e montanhas, todos castigados pela forte seca. Ao ouvir as vozes e os sons, lembre-se de que, apesar de essas conversas terem ocorrido milhares de anos atrás, elas foram reais, entre pessoas como nós. Primeiro, abra sua Bíblia em 1 Reis 16, 29 a 33. Esse relato começa falando sobre o perverso rei Acabe. Vamos ver como esse relato bíblico ganha vida ao acompanharmos a leitura dramatizada Jeová é o único Deus verdadeiro. E quanto a Acabe, filho de Onri, tornou-se ele rei sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, continuou a reinar sobre Israel em Samaria por 22 anos. E Acabe, filho de Onri, passou a fazer pior aos olhos de Jeová do que todos os que o precederam. E sucedeu que, como se fosse a coisa mais trivial andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou então por esposa a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a ir e a servir Baal, e a curvar-se diante dele. Além disso, erigiu um altar a Baal na casa de Baal, que construiu em Samaria. E Acabe prosseguiu fazendo poste sagrado, e Acabe veio a fazer mais para ofender a Jeová, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram a ser antes dele. Você notou a resposta às 3 perguntas feitas antes? A primeira era, por que é tolice dar nossa devoção a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jeová? Um após o outro, os reis que reinaram antes de Acabe foram desleais a Jeová, ofendendo-o, e sofreram terríveis consequências. Em vez de aprender do que tinha acontecido no passado, Acabe veio a fazer mais para ofender a Jeová, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram a ser antes dele, como diz 1 Reis 16:33.
Ele foi tolo ao pensar que podia adorar tanto a Jeová como a Baal. 1 Coríntios 10, 21 diz: Não podeis estar bebendo o copo de Jeová e o copo de demônios. Não podeis estar participando da mesa de Jeová e da mesa de demônios. Por tentar fazer isso, Acabe sofreu a pior consequência possível, ou seja, a desaprovação de Jeová. A segunda pergunta era: o que poderia interferir em nossa devoção exclusiva a Jeová? Hoje, é improvável que uma pessoa dedicada a Jeová se envolva intencionalmente na adoração de um Deus falso. Ainda assim, alguém poderia, sem perceber, não dar a Jeová devoção exclusiva. Sob a influência de sua esposa, Jezabel, que era pagã, Acabe ficou envolvido na adoração falsa. Temos de evitar a má influência de quem não adora a Jeová, o único Deus verdadeiro, para que nosso coração seja pleno para com Ele. A terceira pergunta era: o que esse relato ensina sobre Jeová a cada um de nós? 1 Reis 16:30 fala sobre os olhos de Jeová. Ao contrário dos deuses falsos, Jeová é capaz de ver tudo o que fazemos. 1 Reis 16:33 diz que Jeová ficou ofendido com o que Acabe fez. Jeová é uma pessoa real, que se importa com os humanos. Por isso, nossas ações podem tanto agradar como desagradar a Ele. E é consolador saber que nossa lealdade e nossas ações motivadas por amor a Jeová não passam despercebidas a Ele. A próxima parte desta leitura dramatizada está baseada em 1 Reis 17, 1-7. Pela primeira vez, a Bíblia fala aqui sobre o profeta fiel de Jeová, Elias. E Elias, o tisbita, dos habitantes de Gileade, passou a dizer a Acabe: Como vive Jeová, o Deus de Israel, perante quem deveras estou de pé, não ocorrerá durante estes anos, nem orvalho, nem chuva, a não ser a ordem da minha palavra. Veio então a Elias a palavra de Jeová: Vai-te embora daqui, e tens de virar-te indo para o leste, e esconder-te no vale da torrente de Querite. E tem de se dar que deves beber do vale da torrente, e eu certamente ordenarei aos corvos que te supram ali de alimento. Ele foi imediatamente e fez de acordo com a palavra de Jeová, e passou a morar junto ao vale da torrente de Querite. E os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã, e pão e carne à noitinha, e ele bebia do vale da torrente. Mas, ao fim de alguns dias, o vale da torrente ficou seco, por não ter ocorrido aguaceiro sobre a terra. Você notou como 1 Reis 17, 1-7 responde às três perguntas já feitas? Lembre-se de nossa primeira pergunta. Por que é tolice dar nossa devoção a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jeová? Por causa da apostasia de Acabe, Jeová trouxe sobre aquela terra uma seca que durou 3 anos e meio, segundo Lucas 4:25. Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade, não pôde livrar seu povo dessa calamidade porque ele era um deus falso. A segunda: o que poderia interferir em nossa devoção exclusiva a Jeová? Algumas coisas, como desejos sexuais, conforto material, carreira no mundo, educação superior, tecnologia, animais de estimação, diversão, alimento ou bebida, podem aos poucos se tornar objetos de nossa devoção. Confiar nas coisas materiais só nos traz calamidades e pode destruir nossa amizade com Jeová.
Por isso é tão importante obedecermos às palavras de Jesus em Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36. Mas prestai atenção a vós mesmos, para que os vossos corações nunca fiquem sobrecarregados com o excesso no comer e com a imoderação no beber e com as ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vós instantaneamente como um laço. Pois virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantende-vos despertos, fazendo todo o tempo súplica, para que sejais bem-sucedidos em escapar de todas estas coisas que estão destinadas a ocorrer, e em ficar em pé diante do Filho do Homem. A terceira pergunta: o que esse relato ensina sobre Jeová a cada um de nós? Jeová tem poder sobre as forças da natureza. Isso ficou evidente por sua capacidade de trazer uma seca sobre a terra. Ele também demonstrou seu poder sobre as criaturas terrestres, como os corvos, que ele usou para alimentar Elias. Os deuses falsos não tinham esse poder. Hoje, Jeová demonstra seu poder por não permitir que seus inimigos acabem com a adoração pura. Assim, ele cumpre a promessa que fez em Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Nenhuma arma que se forjar contra ti será bem-sucedida, e condenarás toda e qualquer língua que se levantar contra ti em julgamento. Esta é a propriedade hereditária dos servos de Jeová, e sua justiça procede de mim, é a pronunciação de Jeová. De fato, Jeová também ajuda cada um de nós a lidar com as ansiedades deste mundo. A próxima parte desta leitura está baseada em 1 Reis 18, 17 a 46. Quando esse relato começa, a seca já castiga a terra por 3 anos e meio. Israel passa por um período de grande fome por causa da punição de Jeová. Mesmo com essa forte disciplina, Acabe e muitos outros israelitas continuam obstinadamente a adorar o Deus falso Baal. Ao mesmo tempo, fingem adorar o verdadeiro Deus Jeová. Acabe está procurando Elias por um longo tempo, porque acha que Elias é o culpado pela seca. Por fim, Acabe e Elias se encontram. Vamos ouvir agora como foi esse encontro. Assim que Acabe viu Elias, Acabe disse-lhe imediatamente: És tu, aquele que trouxe o banimento a Israel? A isto Elias disse: Eu não trouxe o banimento a Israel, mas foste tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de Jeová e foste seguir os Baalins. E agora, manda reunir todo Israel a mim no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste sagrado, que estão comendo à mesa de Jezabel. E Acabe passou a enviar mensageiros entre todos os filhos de Israel e a reunir os profetas no Monte Carmelo. Elias aproximou-se então de todo o povo e disse: Até quando ficareis mancando em 2 opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, ide segui-lo, mas se é Baal, ide segui-lo. E o povo não lhe disse uma palavra. E Elias disse ao povo: Eu mesmo sobrei como profeta de Jeová, só eu, ao passo que os profetas de Baal são 450 homens. Agora deem-se-nos 2 novilhos, e escolham eles para si um novilho, e cortem-no em pedaços, e coloquem-no sobre a lenha, mas não lhe devem pôr fogo. E eu prepararei o outro novilho, e terei de colocá-lo sobre a lenha, mas não lhe porei fogo. E tereis de invocar o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Jeová,
e terá de dar-se que o verdadeiro Deus, que responder por fogo, é o verdadeiro Deus. A isto todo o povo respondeu. A coisa boa. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho e o preparai primeiro, visto que sois a maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe deveis pôr fogo. Concordemente, tomaram o novilho que lhes deu. Prepararam-no então e continuaram a invocar o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ó Baal, Baal, responde-nos! Baal, responde! Mas não havia voz, e não havia quem respondesse. E eles continuaram a mancar em volta do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começou a mofar deles e a dizer: Clamai ao máximo da vossa voz, pois ele é Deus. Porque deve estar preocupado com algum assunto e precisa ir à privada? Ou talvez esteja dormindo e precise acordar? E começaram a clamar ao máximo da sua voz e a fazer cortes em si mesmos com punhais e com lanças, até derramarem sangue sobre si. E assim que passou o meio-dia, e eles continuaram a comportar-se como profetas até a ascensão da oferta de cereais. Não havia voz, e não havia quem respondesse, e não se dava atenção. Por fim, Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo aproximou-se dele. Então ele passou a restaurar o altar de Jeová que havia sido derrubado. Portanto, Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha chegado a palavra de Jeová, dizendo: Israel é o que o teu nome virá a ser. E ele construiu com as pedras um altar em nome de Jeová e fez um rego, de aproximadamente a área semeada com 2 seás de semente, em todo o redor do altar. Depois pôs a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou-o sobre a lenha. Então disse: Enchei 4 jarros grandes com água e despejai-a sobre a oferta queimada e sobre a lenha. Então ele disse: Fazei-o outra vez. Portanto, fizeram-no outra vez. Mas ele disse: Fazei-o pela 3ª vez. Fizeram-no pela 3ª vez. A água ficou assim toda em volta do altar. E também o rego ele encheu de água. E aconteceu, na hora em que acende a oferta de cereais, que Elias, o profeta, começou a aproximar-se e a dizer: Ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que é pela tua palavra que fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Jeová, responde-me, para que este povo saiba que tu, Jeová, és o verdadeiro Deus, e que tu mesmo fizeste o coração deles voltar atrás. Nisto veio cair fogo da parte de Jeová, e passou a consumir a oferta queimada, e a lenha, bem como as pedras, e o pó, e lambeu a água que havia no rego. Quando todo o povo viu isso, lançaram-se imediatamente com as suas faces por terra, e disseram: Jeová é o verdadeiro Deus! Jeová! Jeová é o verdadeiro Deus! Jeová! Elias disse-lhes então: Pegai os profetas de Baal! Não deixeis escapar nem sequer um deles! Pegaram-nos imediatamente, e Elias os fez levar para baixo ao vale da torrente do Quizon, e os abateu ali. Elias disse então a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há o ruído da turbulência de um aguaceiro. E Acabe passou a subir para comer e beber. Quanto a Elias, subiu ao cume do Carmelo e começou a agachar-se no chão e a manter a face entre os joelhos. Então ele disse ao seu ajudante: Por favor, sobe, olha na direção do mar. Ele subiu, pois, e olhou. E então disse: Não há absolutamente nada. E Elias prosseguiu dizendo: Volta. Por 7 vezes. E na 7ª vez, o ajudante passou a dizer: Eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Elias disse então: Sobe, dize a Acabe, atrela, e desce para que o aguaceiro não te detenha. E no íntere,
os próprios céus se enegreceram com nuvens e vento, e começou um grande aguaceiro. E Acabe seguiu no carro e foi para Jezreel. E a própria mão de Jeová mostrou a estar sobre Elias, de modo que ele cingiu seus quadris e foi correr adiante de Acabe até Jezreel. Mais uma vez, lembre-se de como essa leitura responde às 3 perguntas feitas anteriormente. Primeira, por que é tolice dar nossa devoção a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jeová? Elias colocou diante do povo uma escolha. Ele disse: até quando ficareis mancando em 2 opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, ide segui-lo. Mas se é Baal, ide segui-lo. Em seguida, Jeová deu uma prova irrefutável de que Baal era inútil como Deus. Nenhum profeta de Baal conseguiu escapar. Todos foram mortos. Baal falhou completamente com seus adoradores. Não faz sentido ofender a Jeová, a fonte da vida e da verdadeira felicidade. Segunda, o que poderia interferir em nossa devoção exclusiva a Jeová? Quando os israelitas viram o fogo da parte de Jeová consumir o novilho, a água, a madeira e até as pedras, eles ficaram motivados a dizer várias vezes que Jeová é o único Deus verdadeiro. Israel era o povo de Jeová já por quase 600 anos e conhecia bem o seu grande poder. Eles não precisavam ver outro milagre para reconhecer Jeová como Deus verdadeiro. Mas eles não deixaram que aquilo que sabiam de Jeová motivasse sua vida. Era como se tivessem se esquecido das coisas maravilhosas que Jeová havia feito por eles. Hoje, precisamos estar decididos a nunca nos esquecer das coisas maravilhosas que Jeová faz por nós, como povo e individualmente. Devemos meditar nas muitas evidências de que Ele é o verdadeiro Deus. A última pergunta: o que esse relato ensina sobre Jeová a cada um de nós? Jeová respondeu às orações fervorosas de Elias, que pediu fogo e chuva. Jeová ainda é o ouvinte de oração. 1 João 5,14 diz que não importa o que peçamos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Jeová milagrosamente deu poder a Elias. Assim, ele correu mais rápido que o carro de Acabe, que era puxado por cavalos, e fez isso por uma distância de 30 quilômetros. Hoje, o Espírito de Jeová nos dá poder além do normal para enfrentarmos com êxito os desafios. Paulo disse em Filipenses 4,13: para todas as coisas tenho força, em virtude daquele que me confere poder. A próxima parte desta leitura está baseada em 1 Reis 19, 1-8. Esse relato mostra os sentimentos de Elias. Ao enfrentar uma ameaça de morte da parte da maldosa rainha Jezabel, Elias fica frustrado e deprimido. Vamos ouvir o relato e descobrir como Jeová salva Elias e prova ser o Deus verdadeiro. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e sobre como Elias tinha matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim façam os deuses, e assim lhe acrescentem mais. Se nesta hora, amanhã, eu não fizer a tua alma igual à alma de cada um deles. E Elias ficou com medo. Assim, levantou-se e foi embora pela sua alma, e chegou a Berseba. Ali deixou seu ajudante, e entrou no ermo, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de certa giesta das vassouras.
e começou a pedir que a sua alma morresse e a dizer: Basta! Agora, ó Jeová, tira minha alma, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Por fim, ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. Mas, eis que tocou nele um anjo e disse: Levanta-te, come. Quando Elias olhou, havia junto à sua cabeça um bolo redondo sobre pedras aquecidas e uma bilha de água. E ele começou a comer e a beber, deitando-se outra vez. Mais tarde voltou o anjo de Jeová pela segunda vez e tocou nele e disse: Levanta-te, come, porque a viagem é demais para ti. Levantou-se e comeu e bebeu, e foi indo no poder desta nutrição por 40 dias e 40 noites, ao monte do verdadeiro Deus, Horebe. Uma vez mais, vemos a resposta clara às nossas 3 perguntas. Primeira, por que é tolice dar nossa devoção a qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Jeová? Mesmo depois dos milagres no Monte Carmelo, Acabe e Jezabel não se arrependeram. Eles acabaram num estado mental reprovado. Isso mostra que, se formos desobedientes a Jeová, ou nossa adoração não for de todo o coração, poderemos nos tornar indiferentes à verdade e nos afastar do Deus verdadeiro. Segunda, o que poderia interferir em nossa devoção exclusiva a Jeová? Elias era homem com sentimentos iguais aos nossos. Ele ficou deprimido e pensou em desistir. Apesar de todos nós termos às vezes sentimentos negativos, não podemos permitir que eles nos paralisem em sentido espiritual. Terceira, o que esse relato ensina sobre Jeová a cada um de nós? O anjo de Jeová deu alimento a Elias e também deu a ele muita força espiritual e emocional. Como humanos, passamos por tristezas e frustrações. Jeová nos dá muito encorajamento por meio de sua palavra, de seu Espírito Santo e da congregação. Assim, ele ajuda cada um de nós a conhecê-lo. Podemos confiar que Jeová nos dá a ajuda que precisamos quando estamos muito aflitos. O relato bíblico de Elias nos ensina muitas lições valiosas. Uma delas é que Jeová é o único Deus verdadeiro. Os profetas de Baal acabaram reconhecendo isso, mas tarde demais. Aprendemos também que Jeová, como o único Deus verdadeiro, merece e espera receber nossa devoção exclusiva. Nada deveria interferir na adoração que damos a Ele de todo o coração. Além disso, Ele tem o poder e o desejo de nos abençoar e proteger. Ele será leal a todos os que são leais a Ele. Assim, que todos nós continuemos a demonstrar profunda lealdade ao nosso Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, Jeová. Jehovah.